Olá pessoal, eu sou a Brigitte da Caravana do Vento e hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês, hoje falando sobre a Cowbellia. Eu tenho visto que tá meio em alta, a dança da Cowbellia, então eu queria conversar um pouquinho sobre isso, Bom, primeiro então eu queria falar sobre a origem dessa dança, o que significa isso. Tem até um post já que eu já fiz há muito tempo, em 2012, lá no blog da Caravana do Vento, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais agora aqui no vídeo no YouTube para vocês. Bom, para quem não sabe, Cowbellia é uma tribo de nômades da Índia, associados à origem dos ciganos na Europa. Por volta do ano 600, os muçulmanos do Islã invadiram o noroeste da Índia e algumas tribos que viviam lá não concordavam com o novo modo de vida dessa religião e eles resolveram fugir. E supõe-se que algumas dessas tribos teriam sido os Cowbellia, que são tribos que vivem naquela região e que não aderiram à religião islâmica. Eles continuam tendo religiões, modos de vida ancestrais deles. E como que essa cultura, esse grupo Cowbellia? Os Cowbellia eram um grupo assim, bem fechado, eles são de uma casta bem baixa, eles são nômades, os nômades geralmente não tem casta alta mesmo lá, e eles tinham a especialidade de capturar serpentes, tanto que eles também são conhecidos como sapé, que é serpente no idioma deles lá. E em 1972, a Índia proibiu a caça de animais silvestres. Com essa proibição, os Cowbellia deixaram de ter o principal ganha-pão deles. Como que era isso? Quando alguém tinha algum problema, aparecia uma serpente em casa, chama lá o Cowbellia, ele vai lá e resolve aquela situação. Ou então, por exemplo, quando eles queriam fazer shows, os homens faziam shows nas vilas, vocês já devem ter visto que na Índia tem muito isso dos encantadores das serpentes, eles eram grandes especialistas em fazer isso daí. Então depois que teve a proibição da captura de animais silvestres, esses Cowbellia simplesmente ficaram sem trabalho. E aí o que aconteceu? As mulheres já dançavam uma dança entre elas, dentro dos grupos e não para o público, porque eles são também assim, um grupo meio conservador, já que eles já sofrem um tipo de preconceito da própria sociedade indiana, eles não se expõem, principalmente as mulheres, Só que essas mulheres acharam que elas poderiam ganhar dinheiro dançando em público, como outras mulheres de outros grupos já faziam. E aí os anciãos da tribo, lá do grupo, entendeu que talvez fosse importante que elas começassem a dançar em público, porque eles precisavam ganhar dinheiro de algum jeito, e assim as mulheres foram autorizadas a dançar em público. E como é a dança, como que elas parecem, elas vivem no deserto, então por isso elas usam roupas que cobrem todo o corpo, geralmente são roupas escuras, não são roupas de alcinha como é que eu estou usando, infelizmente eu não tenho a roupa da Cowbellia. Elas usam roupas geralmente escuras, com desenhos que lembram a pele de uma serpente. Tem uma conexão muito grande entre os Cowbellia e a serpente, por causa dessa conexão do passado. Usam guizos, às vezes no pé, guizo, algumas outras coisas assim, que também lembram a serpente. Elas usam um lenço na cabeça, cobrindo o cabelo. Às vezes elas cobrem o rosto também e usam esse lenço também durante a dança. E os movimentos às vezes são movimentos que lembram uma serpente. Isso é bem bacana, isso é muito interessante. E eram danças a princípio que elas se juntavam numa roda e cada uma dançava um pouquinho, Não eram coreografias, óbvio, porque elas usavam para se divertir entre elas. Só que quando elas decidiram que elas iam mostrar essa dança para o público, elas precisavam fazer de alguma maneira que ficasse mais artístico. Então elas criaram algumas coreografias que ficaram muito populares. Uma delas é extremamente popular, a gente vê ela quase em todos os lugares. Uma música, Kajokula Pajomelame, se eu não me engano. Uma música bem famosa, tem clipe, se você procurar no YouTube você vai encontrar. E tem pouca variação dentro dessa coreografia, mas originalmente no grupo elas não dançam coreografia, isso é muito importante saber.
Tá, então a gente falou sobre Caubelia, que é um grupo nômade da Índia, teve uma invasão muçulmana no ano 600, e o que isso tem a ver com os ciganos? Acredita-se que os ciganos se originaram da Índia, não se sabe exatamente qual grupo, ninguém sabe se foram os Caubelia. O que a gente sabe é que eles chegaram ali por volta do ano 600, 700 no Irã, aí subiram um pouquinho mais, chegaram ali no leste europeu, depois do século 10, 11, e aí lá pelo 14, 15 que eles começaram a se espalhar pela Europa. Então assim, tem uma similaridade do período do tempo em que esses grupos deixaram o noroeste da Índia e que foram chegando grupos indianos na Europa, mas a gente não tem certeza, não sabe se eles eram o mesmo grupo. Então, por que, se a gente não sabe, que tanta gente fala que os Caubelias são ciganos? Então, nos anos 70 começou a ter um boom sobre cultura cigana e também sobre cultura indiana. Teve uma coisa assim, meio que hippie, não sei, misturou aí e teve esses interesses por esses dois lados. No caso dos ciganos, eu acho que os Gypsy Kings ajudaram muito, né? Teve uma coisa assim muito de olhar para essa cultura e tentar entender os mistérios e tentar descobrir. Bom, então e aí tinha essa curiosidade, né? E essa questão sobre a origem dos ciganos estar na Índia e tal. E aí um cantor chamado Titi Robin, que é um cantor francês, cigano, Manouche, ele começou a pesquisar, né, cultura cigana, as origens e tal, e ele conheceu a Gulab Sapera, que foi uma das primeiras a dançar, e eles gravaram CDs juntos. Eles fizeram muito trabalho juntos e meio que se associou a ideia da Gulab Sapera com o Titi Robin. Então se conectou muito essa ideia dos Caubelias serem ciganos. Mas essa é uma informação errônea. É uma informação que a gente não deveria dizer, né? Ou até num post do lado do Facebook tá assim, a dança cigana indiana, porque a gente não sabe. E na verdade os ciganos são uma etnia, eles têm um grupo étnico que se reconhece, na verdade nem todos se reconhecem como ciganos. Então assim, é uma questão assim muito complexa na Europa, tem diversas denominações para falar sobre os ciganos, né, como povo rom, nômades, enfim, é uma questão super complexa, mas eles são basicamente um povo ali europeu, eles não incluem tribos nômades, por exemplo, da Índia dentro desse grupo. Então a gente não pode dizer que os Caubelias são ciganos, mas a termos assim, vamos dizer, de estudo, de comparação, de uma tentativa de busca dessas origens, a gente estuda também a Caubelia para tentar compreender de onde veio a cultura, a dança, as tradições ciganas. Bom, e aí em 2012 eu estava lá tentando, né, em volta das minhas questões sobre as origens orientais dos ciganos. Eu estava pesquisando na internet, no YouTube, e encontrei uma moça dançando lindamente Caubelia. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre Caubelia. O nome dela é Maria Robin. Adivinha, ela era a filha do Titi Robin. E ela aprendeu a dançar Caubelia com Gulab Sapera. E aí eu fiquei apaixonada pelo som, pelo estilo de música. E eu ia ter um curso, um curso de, acho que dança, na verdade era danças iranianas, se não me engano. E veio uma mulher, né, uma professora do Irã, para dar essa aula pra gente. Eu falei pra pessoal lá, falei assim, escuta, o que vocês acham de trazer alguém para dar aula de Caubelia? Que ela falou, a gente vai ter no mês que vem. Gente, que coisa incrível! Então culminou exatamente de que eu estava procurando, eu estava super interessada e apareceu esse curso de Caubelia. E aí eu fiz a aula de dança, né, de uma coreografia, aprendi a fazer aquela coreografia mais clássica de Caubelia com a professora Sônia Galvão, que é, na verdade, uma dançarina clássica indiana, né, de dança indiana. E ela também acabou se enveredando por algumas outras questões mais populares da dança indiana. E foi muito interessante assim, porque ela tem muito contato com a Índia e ela foi fazer o curso lá na Índia mesmo com as próprias Caubelias, né? E ela disse que quando elas ensinavam a Sônia a fazer os movimentos de mão, os movimentos e tal, eram, para essas Caubelia, eram coisas assim bem intuitivas, né? Ela falou, você joga a mão assim e tal, aí ela falou assim, eu poderia fazer assim?
Aí a moça falou, sim, fica bem bonito, é exatamente assim, e assim, e começou a fazer movimentos, né? E o que a Sônia percebeu? Que os movimentos que as Calbélias faziam, os mesmos movimentos que existem na dança indiana clássica, que são movimentos também que existem no yoga, que são os mudras. Só que elas não faziam assim de maneira intencional, elas na verdade nem conectavam essa ideia do mudra, mas é muito interessante que a gente pode pensar assim que são movimentos, são posições de dedos, de mãos que já estão assim no imaginário há séculos, há milênios, né, naquele povo, é uma coisa muito interessante. Então, pra gente fazer a dica de dança de hoje, eu vou ensinar alguns movimentos que a gente usa na coreografia da Calbélia, inclusive alguns movimentos de mão, você pode procurar depois os mudras, porque são exatamente os mesmos movimentos que a gente vai fazer durante a dança. Okay? Bom, então vamos lá para alguns dos movimentos que são usados nessa coreografia. A música, que chama Kalyo Pujo Padyo Melamen, mais ou menos, fala sobre um casamento. E é muito interessante porque durante a música, né, na coreografia, a moça está se preparando para casar. E o casamento vai ser daqui a 2 dias, e elas fazem esse símbolo de daqui a 2 dias. O movimento que elas fazem não é assim, né? É um movimento assim, mais ou menos. Moças do yoga, vocês podem ajudar. Que é o mudra chamado Pakarimuka. E é muito interessante porque assim, os mudras eles têm significados, né? E eu vou dar uma olhadinha aqui pra vocês. Um dos significados para o movimento é mostrar duas coisas diferentes, né? Também pode falar sobre tesoura, uma separação de um casal ou oposição, mas é sempre sobre duas coisas. E é muito interessante porque a posição, né, é uma posição um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, né, que a gente geralmente prende os dedos, assim, né, então esse mudra é assim, então quando elas fazem, daqui a 2 dias, elas usam essa posição. E tem um outro movimento que tem no meio da dança, que elas puxam assim, ou assim, durante a dança. E esse movimento é um dos movimentos que imitam a serpente. É o mudra Sarpashisha. É mais importante, na verdade, a gente saber qual é o mudra do que o nome, né? Porque os nomes são totalmente difíceis. E esse mudra, ele é meio a mão quase fechadinha assim, o polegar meio fechadinho aqui pra dentro. Então, repara que não é só fazer o movimento com a mão assim, né? Ele é um movimento mais, a mão tá mais fechadinha. E sabe o que significa esse mudra? Aquela cabecinha da cobra, sabe? Da serpente, que tem parece a Silvia. Outro movimento que aparece na dança é quando elas abrem, elas fazem algo assim, tá? É o mudra Alapadma, que tem todos os dedos assim, esticadinhos, abertos. Repara que então elas não mostram assim, né, ou só com as mãos esticadas. É um gesto bem diferente do que a gente é acostumado a fazer, né, aqui no Ocidente. Outro movimento bem bonitinho que tem no meio da dança, que é quando elas costuram a saia, né, porque elas estão se preparando para o casamento, que vai ser daqui a 2 dias, e em um certo momento elas costuram a saia. E para costurar a saia é esse movimento aqui, essa posição da mão, que é o Mudra Hansai, que fala sobre amarrar um fio. É como quando se você estiver dando um nozinho, né? Então elas estão costurando a saia. É muito legal. Tem um outro momento da música que elas colocam as joias nelas, né? Elas colocam um brinco e elas colocam um colar aqui atrás, né? Algumas colocam um colar, colocam um brinco. E o mudra é o Katakamuka. Ele tem os 3 dedos aqui primeiro juntinhos e os 2 esticadinhos. Então repara que elas não colocam o brinco assim, né? Igual a gente coloca, elas colocam o brinco assim. Esse movimento, ele geralmente é usado, ele representa quando você vai pegar uma flor, quando você vai segurar um colar, uma gargantilha.
Então tipo de uma delicadeza, né? Então coloca um brinquinho, tá? Coloca essa orelhinha, tá? E tem um outro momento que é quando elas seguram, né, o lenço, assim, ela dá uma escondidinha. E esse movimento também é um pouquinho difícil e ele é um catacamuca alternativo. A gente coloca, fecha aqui essas duas em cima e desce. Então eu pego o lenço assim. Tem um outro movimento também bem interessante que no final, depois que elas colocam o véu, que elas colocam os brincos, que elas já costuraram a roupa, elas colocam algo que parece um binde no meio da testa. E elas colocam, né, elas vêm com a mão aqui por trás e colocam aqui no meio da testa. Só que na verdade não se trata de um binde. Se trata daquela pintura, né, que eles fazem na testa, que se chama tilak. Esse movimento, né, tanto na dança indiana clássica quanto no yoga, ele representa uma coroa, ele pode representar fogo, como ele pode representar também a aplicação desse tilak, né, aqui. E aí, na verdade, tem um jeito certinho de fazer a mão. Bom, esses são alguns movimentos de mão que são utilizados na coreografia. Vocês depois podem procurar um vídeo que tenha dançando essa música que eu falei e vocês vão conseguir reconhecer esses movimentos. Se você gosta de dançar a cowbell, essa coreografia da cowbell, mas nunca se atentou a esses movimentos, então procure os mudras e tenta conectar com isso que eu tô falando, né? Pra você tentar fazer os movimentos mais parecidos. Quanto mais parecidos com o gestual que eles fazem, mais bonito fica. Eu vou fazer um post também no blog pra deixar todos esses mudras pra gente conseguir treinar em casa. Eles não são tão fáceis. É mais fácil a gente decorar os movimentos, né? As aberturas, costurando a saia, o movimento que elas, né, falam. Tem uma parte da música que é como assim, na verdade, parece que elas não querem se casar, acho que elas estão se casando à força e elas abrem assim. Enfim, é muito mais fácil a gente decorar os movimentos do que fazer o gestual correto, que é o que dá a característica maior, né, pra cowbell. Então, assim, é uma dança muito interessante pra gente estudar e quanto mais bonita a gente fizer, mais legal ela fica. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês possam aplicar na dança de vocês. Bora, vai lá!